Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade da leitura Superando a Ansiedade, o livro da Eulália Bueno. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá, vai estar na playlist chamada Superando a Ansiedade. E lembrando que eu vou ler o livro com vocês. Vou ler e vou fazer os meus comentários, né? Então, quem quiser acompanhar esse livro é muito interessante, porque esse livro ele ensina a gente como enxergar a ansiedade de uma outra maneira, como lidar com ela, né? Assistam o primeiro vídeo, que lá eu explico bem certinho algumas coisas, alguns pontos sobre como que a ansiedade ela conversa no nosso campo astral, né? Que a gente pensa que a ansiedade está na cabeça, mas não tá. Não tá? Tá aqui no nosso campo. Os vídeos, o primeiro vídeo, ele é muito introdutório, é bem bacana. Então assista que você vai gostar. Agora vamos para o capítulo Além das Ilusões. Esse capítulo, nossa, eu queria muito falar sobre ele, porque eu tô estudando muito sobre retirar o véu das ilusões, né? E ansiedade tem tudo a ver. Então vamos lá que você vai entender. Bom, vou ler aqui. Trazes o espírito cansado, até muitas vezes atormentado. Tens a esperança desgastada, o corpo oprimido e o coração vazio de amor. Corres demais atrás das ilusões que o mundo te oferece com irrestrito poder de sedução. É óbvio que sonhas e luta para realizar tudo a que te propõe. Mas não te permitas escravizar a alma a tantas coisas sem as quais podes muito bem viver. Não te inquietes e nem te revoltes pelos desejos que não puderes alcançar. Usufrui das ilusões sem, no entanto, aprisionar o teu espírito a elas. Conquistarás muito mais se passando pela vida o fizeres com mensura gratidão. Somente assim, chegando o instante de tua partida, não serás retido pelas armas, muitas vezes resistentes, das posses conquistadas, e a morte apenas representará a mudança da dimensão. Partirás com a suavidade de quem viveu como pode, com o que tinha, na certeza de que nada levaria consigo. E desapontarás da alma livre, além de todas as ilusões na realidade serena da vida verdadeira. Esse capítulo é um capítulo que me lembra muito umas certas pessoas. Antes de eu entrar para a espiritualidade, eu tive bastante contato com o véu da ilusão. Né? Antes de despertar, todo mundo tem, né? Mas assim, eu tive muito contato com pessoas que viviam dentro da ilusão. Muitas pessoas, às vezes, elas têm medo de viver a vida como ela realmente é. E aí elas não se entregam verdadeiramente a ninguém, né? Elas acabam correndo atrás de coisas que, entre aspas, supre o vazio interno. E aí, essas coisas mundanas, elas acabam desgastando o corpo físico da pessoa e o espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes elas lutam em realizar sonhos que não suprem verdadeiramente a necessidade, né? Vamos supor, uma pessoa, ela esquece do mundo, esquece do lado emocional dela, porque todo mundo é um yin yang, né? Então, um lado da gente é o emocional e o outro é racional. O emocional é voltado para a fé, para o altruísmo, para a empatia, e o outro lado é voltado para o trabalho, para a força, para a batalha. Então, é voltado para o mundo terreno. A gente tem que ter um equilíbrio. E tem pessoas que elas abominam
o sentimentalismo e vivem só o lado terreno. E aí elas trabalham, conquistam os seus objetivos, e aí de repente elas olham e falam assim, mas eu não conquistei nada. Por quê? Porque o que realmente faria elas felizes, elas ignoram. Elas deixam de ir atrás. E aí, isso faz com que o véu da ilusão caia. Porque elas começam a se questionar. Mas eu fiz tanta coisa, eu batalhei tanto para conquistar os meus objetivos, por que nada me preenche? Por quê? Porque a vida terrena, ela é passageira. Antes da gente encarnar, a gente tinha uma missão para vir. Se a gente deixa a nossa missão de lado para viver só a vida terrena, né? Usufruir da carne, usufruir do dinheiro, da carne que eu digo não só da carne animal, mas tipo assim, ficar com outras pessoas por ficar, sem vínculos, sem nada, sem se importar com o sentimento dos outros, sem se importar com o seu próprio sentimento, né? Gastar dinheiro a rolê, tratar o dinheiro como se ele fosse o mais importante do mundo. Isso faz com que uma hora a pessoa se perca no seu caminho, ela não se preenche mais. Essas coisas que o mundo seduz são ilusões. São apenas ilusões. Aqui ele fala, não será retidos pelas amarras. Depois que a pessoa percebe que ela tá naquela situação, é que ela consegue sair daquilo. Por isso que a gente tem que fazer a reforma íntima. Por isso que muitas das vezes acontece a noite escura da alma. Porque às vezes a pessoa não tá enxergando, ela não consegue tirar o véu. Aí o universo vai lá e joga ela no chão e fala assim, agora você vai escutar. Vai escutar sua alma. E aí acontece de várias maneiras, né? Tem tanto aquela pessoa que chega no topo e fala, e agora? O que eu faço? E tem aquela pessoa que chega no topo, leva um tropeção e cai lá no chão e perde tudo. Por isso que a gente tem que parar de se apegar às ilusões e buscar o nosso propósito real. Temos que equilibrar a matéria e o plano espiritual. Se o yin yang não está equilibrado, a nossa vida fica um caos. Vamos lá, ao próximo capítulo. Anjos tutelares. De aparência frágil, ingressam no mundo, carregando consigo um toque muito especial de Deus. Se acuados, podem ter a força de um leão. Conseguem tirar riso e esperança da dor. Varam muitas noites em vigília e vencem o desgaste para enfrentar os dias sempre com zelo e amor. Se doentes, têm o ânimo de se erguer a favor daqueles que julgam necessitar do seu cuidado. Sabem como ninguém curar feridas de dedos pequeninos como um suave toque dos seus lábios. Conseguem transformar uma minúscula porção de comida na refeição da aparência farta que alimenta uma família inteira. Tem um jeito especial de balsamizar corações feridos pela desilusão. Tem o magnífico dom de ver e calar a fim de não constranger. Mesmo analfabetos, são portadores de imensa sabedoria. Não parece que tá falando de um preto velho? Quando precisam usar de suas palavras para confortar e orientar. Vemo-las em toda parte, nos trajetos das guerras, enquanto rugem os canhões. São as únicas capazes de se ajoelhar e orar pelos seus filhos, mas também pelos inimigos, filhos de outras mães. Vencem impavidas o frio das madrugadas atrás dos filhos desgarrados, muitas vezes perdidos em antros de vícios e criminalidade, sem temer o confronto com os adversários. Nas portas das escolas, ansiosas, aguardam os preciosos tesouros da sua alma, estreitando-os em seu peito amorável. Nos hospitais, velam as cabeceiras,
onde a esperança desistiu de permanecer lutando contra a morte, que insiste, tenta lhes arrebatar os filhos. Nas penitenciárias, em dor profunda, não abandonam a prece, rogando por aqueles espíritos que Deus lhe confiou aos sublimes cuidados e que, penetrando no crime, vivendo a condenação, sem serem reeducados pela sociedade. A divindade deu a todos, pobres ou ricas, cultas ou ignorantes, um tesouro de igual valor. E junto com ele, reafirmou a sua confiança na humanidade. Esses anjos tutelares, pequenas grandes mulheres que se igualam ao infinito do céu, co-criadoras de Deus, trabalham a favor do bem e da dignidade de todas as almas, sofrendo e servindo sempre em nome de um amor incomparável. Tem como roteiro de jornada a mais sublime de todas as mães, Maria de Nazaré, que sobre todas espraia a sua bênção iluminada de amor. Esse capítulo, ele fala muito... Quando eu comecei a ler, né, eu já interpretei que era sobre mãe. Aqui mostra muito, assim, esses anjos tutelares, apesar de ter um bom coração, dá para ver na leitura que tem um bom coração, que se doa muito pelo outro, talvez esse seja o impacto mesmo, se doa muito pelo outro. É lindo a maneira com que a pessoa tem a sua fé, tem o seu amor, protege a sua criança a qualquer custo, mesmo que já tenha 50 anos de idade a sua criança. Mas, às vezes, eu vi um ponto aqui que eu achei importante falar, talvez não seja o propósito desse capítulo, mas eu mesma vou falar, tá? Não sei se alguém aqui tá me assistindo é uma pessoa assim, como eu vou dizer agora. Tem muita gente que acaba se doando demais pelo outro. Não tem problema a gente ajudar as pessoas. É lindo. Mas a gente tem que saber pôr limites para nós mesmos. Porque às vezes a gente se doa tanto pelo outro que acaba adoecendo. Aqui ela fala muito, né? Principalmente na parte no começo é muito lindo, né? Fala que protege o filho quando ele se machuca, né? Ou ali sobre a forma de falar, né? O conhecimento. Porque eu até achei que fosse uma preta velha, porque tava aparecendo. Só que ao mesmo tempo, aqui na porta das escolas ansiosas, aguarda o seu precioso tesouro de alma. Apesar de ser muito lindo isso, o perigo de uma mãe tratar o filho como um tesouro é que tem mães que elas esquecem que os filhos também precisam passar pelos seus aprendizados. E aí elas se doam demais pelas dificuldades do filho. Acho que toda mãe sofre em ver o filho passando por dificuldade. Toda mãe normal, não mãe psicopata, tá? Então, eu sinto assim, como o livro é sobre superar a ansiedade, eu sinto que mães que se doam muito precisam aprender a dar espaço à criança e aprender a colocar uma barreira de respeito consigo mesmo, para que não sofra as dores do filho, para que o filho possa aprender com os seus próprios pés. Não tem problema de ser uma mãe maravilhosa, de ser acolhedora, de cuidar, até porque como ele faz a referência da Maria, né, mãe de Jesus, nossa, a mãe de Jesus sofreu muito em ver o seu filho sendo crucificado. Então isso uma virtude muito linda, assim, da mãe ver e não é lindo ela sofrer, mas é lindo, assim, o quanto ela orou, o quanto ela acreditou. Mas cuidar com o excesso. Todo o excesso faz mal. Eu conheço muitas mães que elas se sacrificam pelo filho e elas esquecem de viver. E aí, quando elas olham para trás, poxa, eu não vivi nada. Eu não curti o meu sonho,
eu não curti a minha vida. Por quê? Porque eu queria dar o melhor pro meu filho. E dar o melhor pro filho é ótimo, mas você também tem que dar o melhor para você mesmo. Porque a criança, ela é pro mundo, ela vai viver a vida dela. E aí você? Vai viver quando a sua vida? E aí que geram os traumas, né? De ansiedade. Não vivi nada, não criei nada, não conquistei nada. Então eu acho que esse capítulo, ele é para olhar para dentro de você, mãe. Você se cuida. Tudo bem você cuidar do outro, mas cuide de você também. É importante cuidar de você. Vamos para o próximo capítulo. Ante um momento difícil. A Terra é o lar do aprendizado difícil, para onde embarcaram almas infinitamente amadas por Deus, em busca da regeneração. Partem da casa espiritual adornadas de amor e levam consigo muitos atributos a elas confiados pela misericórdia do Pai, para auxiliá-las na travessia. Normalmente, vão investidas de muita bondade e sabem dos riscos a que se expõem ante as investidas que o mundo certamente lhes oferecerá, tentando desviá-las do seu caminho. Tá, eu tava pensando aqui. Imersas, no entanto, no sentido físico, não percebem a necessidade de manter, através da prece, alguma janela aberta para o infinito, a fim de não perderem o contato com o mundo de onde procedem e de não esquecerem a rota traçada com tanta dedicação e carinho. Enfrentam grandes adversidades para se graduarem no intelecto, não medindo esforços na escalada dessa conquista acadêmica. Extenuam-se nas lides profissionais para atingirem objetivos sonhados, perdendo-se muitas vezes na vaidade e na prepotência, e deixando esvaiarem-se horas sagradas de repouso e convivência junto aos familiares reais estruturados dessa incomparável travessia. Acabam desvinculando-se de sua origem divina e aceitando-se apenas como corpos, que fatalmente irão perecer um dia. Assim sendo, entregam-se aos prazeres momentâneos, esvaiando energias que deveriam ser sublimadas a favor de suas almas. Então, como último recurso, recebem a visita da adversidade, que as faz recordar de onde tudo começou. Ela não é o castigo arbitrário ou a punição efetiva, mas lição saneadora e terapêutica, por meio da qual descobrem que são infinitamente mais do que aquilo que tocam, pois suas almas procedem das estrelas e caminham pela terra em busca da própria luz. Ante o momento difícil, fecha as janelas ao mundo a fim de, finalmente, abri-las para Deus, em busca do consolo e da misericórdia, que nunca faltarão. E ele lhes mostra a grandiosidade da verdadeira vida. Engraçado, eu tava lendo aqui e eu comecei a pensar, parece que a gente já falou sobre isso. Mas sim, de fato a gente já falou sobre isso. Aqui a gente vê que as pessoas, elas... Aqui fala um pouco sobre o véu, né, que a gente estava conversando. Porque a Terra, ela não foi criada só para curtição. A Terra, ela foi criada para que a gente pudesse aprender algumas coisas da vida. Então, às vezes, a gente fez alguma coisa nas vidas passadas e deixou algum débito. E aí, quando a gente volta, a gente precisa ter um aprendizado sobre aquele débito. Talvez um controle emocional, né? Talvez ser mais responsável com a espiritualidade no geral, né? Tem muita gente que vem aqui com dons mediúnicos e acaba
sucumbindo às trevas ou vendendo o seu dom, né? Que é aquelas pessoas que vendem o seu trabalho para fazer, que nem amarração, por exemplo, né? Tem gente que vende trabalho de amarração, que é um trabalho horrível, né? Não deveria existir, é péssimo. E aí a pessoa vende o seu conhecimento, a sua capacidade, e depois a vida cobra, né? E aqui ele fala que a gente, às vezes, passa por várias coisas, a gente passa por várias dificuldades e a gente não entende, né? Fica meio perdido, o que tá acontecendo e tal, até que chega um momento em que Deus fecha as portas, né? A espiritualidade fecha todas as portas para ver se você consegue entender o que é que as coisas estão acontecendo, para ver se você consegue compreender que você não está no caminho adequado. E aí, quando finalmente você consegue compreender, ele vai lá e abre uma janela para você ver a luz no fim do túnel. Foi o que eu senti dessa leitura. E assim, nem tudo que a gente passa, na verdade, tudo que a gente passa na vida relacionado à espiritualidade não é um castigo. Eu conheço muita gente que que já passou por situações difíceis e que trata como um castigo, como algo ruim. Só que muitas das vezes as coisas ao qual essa pessoa passou foi para mostrar para ela as atitudes dela, né? Se um narcisista entra na sua vida, é porque você é uma pessoa que tem dependência emocional. Então você precisa trabalhar a tua dependência emocional para que o narcisista não entre de novo. Se você sofreu um golpe, né, um golpe financeiro, é porque você foi muito inocente. Você precisa ser um pouco mais esperto. É claro que existem N exceções, né? Não generalizem tudo que eu estou falando, mas boa parte das coisas é por isso. É porque a gente se permite, sabe? E aí a gente acaba passando por essas situações para enxergar, por exemplo, hoje, então vamos supor, me relacionei com um narcisista. Hoje eu sei identificar quais são as características para eu não entrar de novo no relacionamento. E aí, se acontecer de entrar no relacionamento, primeiros sinais que aconteceu, eu falo, opa, não quero. Assim como um golpe financeiro. Pô, a gente não empresta dinheiro se a gente não tem como dar o dinheiro. Eu aprendi isso com um amigo. Ele falava assim, eu não empresto dinheiro, eu dou. Por quê? Porque quando ele emprestava, ele sabia que o dinheiro não ia voltar. Então, se ele tinha o dinheiro para dar, que não ia fazer falta, ele dava. Se não, não dava. Porque a gente tem que ter esse discernimento que nem todo mundo vai ter as mesmas virtudes que a gente. Infelizmente é assim. Vamos para o próximo capítulo. Tava vendo se faltou alguma coisa aqui. O próximo capítulo é Apenas o que possas. Queria ser um rio caudaloso, banhado à vastidão das margens até beijar o mar. Se não podes, que não seja apenas o corpo da água da fé, a descendentar corações ressequidos pela dor. Gente, eu juro que eu tô lendo do jeito que tá escrito. Queria ser a chuva que rega os campos abençoados com a fertilidade. Se não podes, que seja a gota do orvalho, de amor a confortar os corações aflitos. Queria ter o poder de silenciar a violência e fazer cessar as guerras. Se não podes, que seja a alma confiante que não perde a oportunidade de estimular a paz. Queria ser o cientista descobridor da cura de terrível mal que assola a humanidade.
Se não podes, que seja quem afoga o doente. Afaga o doente, perdão. Tantas vezes solitário e desesperançado. Olha que interessante, eu não terminei aqui, mas esse capítulo, ele mostra, assim, o que você queria ser, mas que não pode. E isso te gera muita ansiedade. Só que, se você parar para pensar, tem outras maneiras de você fazer o bem, né? Então, que nem ele fala, queria poder ser o cientista para descobrir todas as curas das doenças. Tá, você não é capaz de ser o cientista porque você não estudou sobre isso, mas você não pode ir lá e apoiar quem tá doente, que muitas das vezes é uma pessoa solitária e desamparada? Tem muita gente doente que não tem parente, ou tem, mas que abandona. Querias ser a benemerência que ampara a orfandade do mundo. Não se podes? Que seja ao menos a mão a cobrir com dignidade o desnudo do caminho para ele não se sentir repudiado. Queria ser um sol cuja luz e calor pudessem aquecer a terra. Se não podes, que seja a lamparina, singela que vence a escuridão, levando a esperança às almas em aflição. Queria ser um majestoso jardim, a inebriar com seu perfume tudo que se encontra ao redor. Se não podes, que seja a flor da consolação aos deserdados da fé. Queria ser o missionário a conduzir multidões pelo caminho do bem. Se não podes, que seja a alma tocada pela caridade, a erguer um irmão da desventura. Queria ser o amor a abençoar a terra. Se não podes, que seja alguém que nunca desistirá de amar, sob qualquer circunstância. Por onde fores, que possas ser um farol, não pelo teu brilho, mas pelos exemplos legados, e que estes se tornem rotas para aqueles que querem estar com Jesus. Esse capítulo, ele mostra sobre ressignificar. Ressignificar, não sei se vocês conseguem ver. Ressignificar significa que quando você tem um objetivo, mas você não consegue atingir esse objetivo por algum empecilho, não se frustre, não fique triste, não se decepcione. Busque outras alternativas. Pegue essa situação e inverta, transforme em algo possível. Então, aqui ele dá vários exemplos, né? Que nem queria ser o amor a abençoar a terra. Só que ele não pode ser o amor para abençoar a terra. Então, o que ele tem que fazer? Nunca desistir do amor. Tem que sempre dar amor a todo mundo. Ou quando ele fala que queria ser um sol cuja luz e calor pudessem aquecer a terra. Mas ele não tem como ser o sol. Não tem. Não existe alternativa. Então, qual que é a sugestão? Cadê? Seja a lamparina singela que vence a escuridão, levando a esperança às almas em aflição. Ou seja, você pode até não ser a luz para o mundo, né? Não pode até não ser o sol, né, que ilumina o mundo. Mas se você pegar essa sua luminosidade, a sua alegria, a sua felicidade e ir, por exemplo, num asilo, ajudar as pessoas que estão lá abandonadas. Não sei se vocês já foram num asilo, mas é muito triste. Tem vários tipos de asilo, mas tem uns que é muito triste. Um monte de pessoas idosas abandonadas, que às vezes nem recebe visita, porque os parentes só jogaram a pessoa lá. É muito triste. Então, quando você tem um objetivo e você não consegue concluir esse objetivo, ressignifique ele. Ao invés de você
sucumbir à ansiedade e ficar triste porque não conseguiu resolver a situação, ache outras maneiras, talvez maneiras mais fáceis. Às vezes a gente quer né, se ascender, se tornar uma grande estrela, mas a gente pode ser a estrela de pessoas próximas. E às vezes essas pessoas próximas precisariam muito mais do que os outros. Pense sobre isso. Vamos lá. Quero ver se consigo ler mais uns 2 capítulos. Aptidões. A cada ingresso na esfera carnal, trazes contigo compromissos que te permitirão desenvolver novas aptidões. Acumulando valiosas experiências, vais crescendo como alma, que busca incessantemente a perfeição. O caminho é longo e cada trecho percorrido deve ser preenchido com devotamento e amor. O corpo físico, cadinho de experiências por vezes dolorosas, é imenso santuário do espírito, que deve ser cuidado com extrema dedicação e responsabilidade. Quero fazer um comentáriozinho aqui. A gente está falando bastante sobre isso. Eu tô com uma coceira no nariz. A gente está falando bastante sobre isso, né? Sobre as encarnações, elas ocorrem para que o espírito possa se desenvolver, para que o espírito possa aprender algo. E às vezes as pessoas pensam assim que é só porque tem karmas negativos, mas não. Tem muito espírito que tem karmas positivos e que vem aqui para desenvolver aptidões básicas ou até um pouco mais avançadas, né? E eu sempre falo o quanto o nosso corpo é o nosso templo. Por quê? Porque apesar do corpo físico ele ser só um avatar, ser só uma casca, mas de certa forma ele é o nosso santuário. De certa forma a gente tem que cuidar dele. Por quê? Porque ele vai levar a gente até o final da vida. Então, se eu não faço uma boa alimentação, se eu não faço exercício, se eu não me visto de uma maneira que eu me sinta bem, eu vou deteriorando o meu corpo, né? Tenho que ir no médico tratar o meu corpo físico, eu tenho que cuidar com as coisas que eu consumo para não prejudicar o meu corpo físico. Então, é por isso que a gente tem que ter o equilíbrio entre o físico e o espiritual, né? Como que você quer chegar até o final da sua vida? Saudável? Não saudável? Vamos lá. Não queiras abraçar grandes conquistas numa única vida. Eu tinha acabado de falar ali do sol, né? Da estrela, no caso, olha só. Mas dá-te a oportunidade de amadurecer lentamente, assentando um terreno seguro onde possas trilhar futuramente para novas investidas no campo da evolução. Reserva-te o direito de errar, sem excluires o dever de vencer a ti mesmo, refazendo teus atos com amor, esperança e fé. Isso é verdade. A gente tende a se punir muito. Um dos motivos da ansiedade é porque quando a gente erra, a gente se frustra. E aí a gente começa a se punir muito. Todo mundo tem direito de errar. Todo mundo passa por algo na vida e comete erros, é normal. Nós somos humanos. E os humanos são falhos. Eu não contei para vocês do Itan de Oxalá? Que Oxalá foi construir o mundo lá e acabou se perdendo. Não vou contar tudo, eu quero que vocês assistam o Itan. Mas todo mundo tem o direito de errar. Você tá caminhando e tropeça, normal. É assim que a gente aprende, é errando que se aprende. Quem já sabe tudo não precisa estar aqui, né? E outra, quem erra e percebe o erro e busca correr atrás para consertar, tá ganhando uma grande virtude, que é a humildade. Porque quem tem um ego muito elevado não sabe pedir desculpas, né? Vamos lá. Erguer-te dos... Essas palavras, olha que dificuldade, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Grande desafio da Carol. Erguer-te dos próprios tropeços e lembra-te de que adiante tu mesmo irá usufruir das conquistas de agora.
Se grato por esta vida, porque ela representa a oportunidade reprisada de vencer as tuas limitações, descobrindo que és um universo inexplorado, onde tesouros incalculáveis se encontram enterrados sob a sucata da ignorância e aguardam o momento exato de brilhar. E assim, ante cada etapa vencida com êxito, pelo menos mais uma aptidão resplandecerá como adorno eterno da tua alma. É justamente o que eu falei. Se permita errar. Às vezes a gente precisa passar por certas situações para encontrar uma pérola, sabe? Às vezes, como ele fala aqui, ó, sob a sucata da ignorância, aguarda o momento exato de brilhar. Então, às vezes, a gente está em um ambiente que pode ser um ambiente que nos prejudique, que nos cause alguma coisa que nos aflige. Só que isso também pode ser um preparo para que a gente possa expor coisas diferentes da nossa vida. Quem sabe se a gente não passasse por aquilo, a gente não teria o brilho. Eu sempre falo do diamante, né? O diamante, ele vem todo feinho. E aí, a indústria, sei lá, cata o diamante e vai polindo ele. E aí ele fica muito lindo. E aí ele ganha um valor inestimável. Então, se atente a essas coisas. A gente tem que passar por determinadas coisas para adquirir aptidão. E aí que ele reforça, né, sobre a gratidão. Sobre gratidão em estar passando por cada momento. E também entender que nem tudo que a gente quer está pronto para... Ou melhor, nem tudo que a gente quer, nós estamos prontos. Às vezes, a gente não está pronto para determinadas situações. Ah, por quê? Porque às vezes você não tem maturidade. Por exemplo, eu quero ser rica, mas eu não tenho uma estabilidade financeira. Se eu for rica hoje, amanhã eu fico pobre de novo. Por quê? Porque eu não tenho controle e vou gastar tudo de uma vez. Então, eu quero ser rica. Então, a espiritualidade vai me preparar para ser rica, vai me fazer ser uma pessoa mais madura financeiramente, vai me dar oportunidades para ver como que eu me comporto com o dinheiro, vai ver se eu sei fazer caridade, porque para a gente ter dinheiro, a gente tem que ter responsabilidade. A caridade é um ato, é um papel muito importante, né, na nossa vida. A gente tem que fazer caridade. As pessoas que nascem ricas, elas têm que fazer caridade. É por isso que elas têm tanta bênção, né? Então, tudo é preparado pra gente, tudo é testado para ver se você tá pronto, senão você vai viver isso na próxima vida. Então, pense sobre isso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ler mais um pouco. A ausência do bem. Enquanto a penúria invade a terra como carrasco, inclemente conduzido pelas mãos de almas que também foram criadas pelo infinito amor de Deus, as lágrimas do céu banham os torrões do abençoado planeta, submetido ao orgulho, ao egoísmo e ao poder desmedido de homens que provam desconhecer sua origem divina. Planos de evolução são postergados por anseios desmedidos que lhes impõem caminhos de sofrimento totalmente desnecessários. A terra, como mãe, convulsiona-se de dor, reagindo com cataclismo de proporções descomunais, arrastando consigo vidas promissoras para novas experiências fora da carne, totalmente despreparadas para o intento. Guerras arrastam países à destruição, sem se darem conta de que não haverá vitoriosos, pois todos serão derrotados pela própria forma, como precisam mostrar que são mais poderosos. Filhos matam pais, irmãos se destroem, lares se desfazem, cônjuges se agridem, e a vida é totalmente menosprezada por meio de aborto em detrimento dos prazeres irresponsáveis. Dizem que o mal impera em toda a parte,
e ergue sua saga conquistadora, como estandarte, estampando o desânimo nos que lutam por serem bons. Esquecestes de que, em momento algum, Deus criou o mal para existir, através dos séculos, num duelo constante contra o bem. O mal que tanto teme simplesmente não existe. Ele pode ser definido como a ausência do bem que tu podes e deves começar a fazer agora, que substituas o mal da dor pelo bem do bálsamo, que substituas o abandono pelo bem do amparo, que substituas o mal do egoísmo pelo bem da solidariedade, que substituas o mal do desespero pelo bem da esperança. Não espere mais e não te permitas viver ausente do bem, porque isso implica em ser também ausente de Deus. Interessante. Esse capítulo, ele mostra pra gente que a gente está constantemente criando atrito e confusão por causa dos nossos sentimentos reprimidos, né? Porque, na verdade, os seres mais evoluídos, eles não têm sentimentos, assim, eles têm um sentimento de benevolência, né? Mas não o ego, a raiva, o rancor. Isso é uma coisa que foi disponibilizada para nós humanos. E assim, na verdade, o ego, a raiva, o rancor, a inveja, tudo isso tem a ver com as nossas feridas da alma, né? Com as nossas dores, né? Principalmente de infância ou de vidas passadas, né? Que a gente, por exemplo, queria ser uma coisa e não podia, ou né? Por exemplo, a ferida da traição, quando o pai traía a mãe, e aí você presenciou. Então, todas essas feridas emocionais, quando elas não são tratadas, quando você não desperta e enxerga essa necessidade de tratar ela desencadeia sentimentos ruins. São a nossa sombra, né? E aí, esses sentimentos ruins, enquanto eles só pertencem a nós, é uma coisa, tá? Fazendo mal pra gente, mas é nosso. Quando a gente passa a espelhar nas outras pessoas, é aí que a vida ela se torna um caos, né? Que nem ele faz o comentário ali da guerra. Não tem vencedor na guerra. Por quê? Porque ele tá sendo devastado, né? Na guerra, você tá vendo destruição. Quantas pessoas que participaram de guerras e saíram extremamente traumatizadas, destruíram a sua família, porque a pessoa que saiu da guerra mal consegue conviver com a família. Não tem vencedor na guerra. Não existe isso. E muito não, com certeza, sempre a guerra ocorre por causa de uma ferida da alma. Porque o governante X não gostou da maneira que o governante Y resolveu o problema, e aí, como ele tem um ego muito inflado, ele cria uma guerra. Então a gente tem que aprender a trabalhar a nossa ferida da alma, né? Descobrir qual que é a tua ferida da alma, que pode ser várias, né? Pode ser muitas feridas da alma. E começar a ressignificar. Como que eu descubro a minha ferida da alma? O que mais te incomoda no outro? Ah, por exemplo, tenho dependência emocional. Significa que você não se sentia amado na infância. Ferida da alma. Ah, tenho medo da traição. Ou você já foi traído, ou você vivenciou uma traição do seu pai e da sua mãe, ou você já vivenciou uma traição nas vidas passadas. Isso é uma ferida da alma. Ah, não gosto de ser abandonado, então eu sempre abandono. Eu sempre rompo o relacionamento quando eu me sinto insegura. Ou eu sempre rejeito uma pessoa sem dar a oportunidade de conhecer ela. Ferida da alma. Então a gente tem que começar a enxergar quais são as feridas da alma. Inveja, rancor, ódio, manipulação também é ferida da alma. E aí que ele fala assim, substitua o mal da dor
pelo bem do bálsamo, o abandono pelo bem do amparo. Então, se você já foi abandonado, por que você vai abandonar outra pessoa? Ressignifica. Passe a amparar a outra pessoa. Às vezes é exatamente isso que você precisa fazer para você se curar. Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente consegue se curar. Tá certo? O vídeo tá bem longo, eu vou ter que encerrar, mas eu vou continuar lendo com vocês. A gente parou no capítulo do autoconhecimento. Aguardem o próximo capítulo. Se vocês tiverem alguma ideia, né, quiserem comentar alguma coisa, ficou em dúvida em algum assunto, ou gostou de algum assunto, comentem aqui embaixo, tá? Que daí eu vou ter o maior prazer de poder analisar o comentário de vocês e responder para vocês. E não se esqueçam de comentar superando a ansiedade. Quem comentar superando a ansiedade é porque eu sei que veio até o final do vídeo. Ó, isso dá um desafio para vocês, hein? E não se esqueçam de curtir, compartilhem com alguém que está precisando desse recado. E se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. E acompanhem lá na playlist Superando a Ansiedade, que eu vou colocar os vídeos sempre lá, para ficar mais fácil, né? Porque tem muito vídeo no canal e eu não vou postar a sequência, né? É uma série, mas a série eu vou postando devagar, tá bom? Então é isso, e o meu nariz continua coçando. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau!